Não há dúvida de que o Estado está presente na nossa vida o tempo todo, né? A gente acaba percebendo mais a presença do Estado nas situações de dificuldade, de necessidade, quando de acidentes, de tragédias, né? E a gente não pode nunca esquecer o período que a gente passou de 2020 para cá, né, que felizmente conseguimos sair dele, que é o período pandêmico durante a Covid-19, né? Em 2020, com a chegada da Covid e que gera uma necessidade de isolamento social, né, negócios sendo fechados, uma atividade econômica acaba sofrendo muito, mas não apenas a atividade econômica em si, mas as próprias pessoas, né? Muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu trabalho, enfim, teve que trabalhar em casa, quem podia trabalhar em casa. A maior parte das pessoas não tinha nem como se isolar, porque na verdade as pessoas vivem em situação de precariedade que impede até o próprio isolamento para se proteger. Mas tem um aspecto em relação ao Estado neste período que eu acho que é fundamental a gente relembrar. E também não podemos esquecer que houve todo um movimento contra, né, as medidas preventivas, né, campanhas contra o uso de máscaras. E depois, quando veio a vacina, campanhas contra a vacinação, verdadeiras campanhas contra a prevenção, né, como se a Covid não fosse um problema extremamente sério. Quantidade enorme de pessoas que morreram neste período. Mas tem um dado que assim me chama assim muita atenção. Cada pessoa que contraía o vírus, que antes da vacinação, por exemplo, tinha que ser atendida pelo sistema de saúde público, né? O SUS é que atendia. E quando a pessoa precisava de internação de UTI, a gente sabia que o período médio de internação de UTI para quem estava tratando da Covid nesse período pré-vacinal era de aproximadamente 14 dias, de 11 a 14 dias. Esse é o tempo de internação de UTI, fora a internação hospitalar, né? E fora a medicação, fora o serviço público médico, de enfermagem, enfim, que tinha que estar à disposição dessa pessoa. Mas o custo dessa internação, vou pegar apenas um dado, para a gente ter ideia do significado da falta de prevenção que era estimulada por setores da sociedade. O custo de internação de UTI era de aproximadamente R$45 mil. Para 11 dias, uma média de 11 dias. Isso é o custo só de internação, não tem nada a ver com médicos, não tem custo profissional de serviço aí. Só o custo hospitalar de internação de 11 dias gerava um custo para o SUS de aproximadamente R$45 mil. Então, de fato, quando se falava neste período, né, de que era uma bobagem, que não deveriam não deveria usar máscara, que não deveria se fazer vacinação, o que se estava fazendo ali era onerando os cofres públicos. Porque cada um que era infectado pelo vírus e que necessitava de atendimento hospitalar, cada uma dessas pessoas tinha que receber do Estado pelo menos um valor ali de UTI de R$45 mil, mais as diárias hospitalares e todo o tratamento que precisava. Portanto, o Estado é fundamental. Quando a gente fala, por exemplo, de vacinação, quando fala de cuidados sanitários, quando fala de cuidados alimentares, tudo isso a gente está sempre relacionando com os custos públicos para resolver problemas de saúde. Né? Então, o combate ao tabagismo, né? Cobrar mais tributos sobre cigarros, a campanha contra o uso de cigarros, não está assim. A preocupação fundamental é óbvio que é a preocupação com a saúde das pessoas, mas também é uma preocupação econômica, porque a pessoa que adoece por consumir o cigarro, ela onera exatamente o SUS, onera os recursos, ela faz com que recursos, às vezes, necessários para salvar vidas tenham que ser alocados, né, no atendimento
para situações em que poderiam ser evitadas.